Fala, meus queridos, começando mais um episódio do AroCast. Para quem não me conhece, sou o André Aro e vou começar a passar um pouco mais de conhecimento, não só do meu mundo, do mercado cripto, mas também falar de investimento, falar de muita coisa boa. E hoje o tema vai ser administrando milhões no mercado financeiro. Exatamente. Vou trazer um cara que é profissional da área, um grande amigo meu. E antes de eu apresentar ele, vou falar aqui da história do cara, para antes de apresentar o nome, Glaucão. Seguinte, o cara é economista formado pelo Mackenzie, pós-graduado, tem um MBA pela FGV, mais de 13 anos atuando em grandes bancos, sendo 10 anos em Private Bank, fundou a empresa Hereditar Investimentos, que atualmente está incorporada ao Carpa Family Office, administra milhões, chega a bilhões, será? Não sei, acho que sim, ó, já vi, ó. Então vamos mudar. A manchete vai ser administra bilhões no mercado financeiro. Então é isso aí, Glauco Palermo, muito obrigado, meu grande amigo. Valeu, André, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade também, valeu e parabéns pela trajetória, por todo o caminho que você está trilhando no mundo cripto e como educador financeiro, que acho que esse é o principal, valeu pelo convite. Exatamente. E é isso aí, a ideia hoje realmente é a gente bater esse papo aqui e sempre passando educação para a galera, falar um pouco do dia a dia. E eu sou um cara muito do mercado cripto hoje, né? Faço meus conteúdos ali, tentando educar a galera. Falo muito de DeFi, nichos específicos, mas a gente tem que dar muito passo para trás. E às vezes é coisas básicas, né? E muita gente se interessa em trabalhar no mercado financeiro. Então acho que o nosso bate-papo vai ser nisso. Trazer para a galera que quer conhecer mais sobre esse mercado, como que é trabalhar, né? Então, se pudesse apresentar, e você se apresenta com calma aí, contar um pouco mais como foi sua trajetória aí no mercado, se era uma coisa que você já queria, você que fez economia, né, no Mackenzie, já era algo que você, não, eu vou trabalhar no mercado financeiro, ou foi algo que foi acontecendo? Como que foi? Cara, eu sempre gostei bastante de economia, de política como um todo. Eu lembro que eu era pirralhinho, eu ficava ao lado do meu pai assistindo Jornal Nacional, Jornal da Globo, ouvindo aquele velhinho falando lá, o Sardenberg. Sardenberg. Eu lembro que eu fui numa palestra, ele foi na FECAP. Ele foi lá, eu lembro da palestra dele, ele tá firme e forte ainda lá. Tá, sempre dá uns pitaquinhos, enfim, eu lembro que era pirralho, assistia ao lado do meu pai e eu gostava, né? Mas por que tá preocupado com o movimento que tá acontecendo na China, ou que tá acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, que impacto que isso tem na nossa vida, o que é inflação? Então, desde pirralhinho eu ficava perguntando isso, questionando meu pai, e ele ia me ensinando e eu falava, puta, eu quero fazer economia, então quando eu tiver que escolher minha faculdade, minha carreira, então desde pequeno eu já sabia o que eu queria trabalhar, assim, o que eu queria estudar e o que eu queria fazer. Então, cara, acho que de primeira mão, assim, é amar o que você faz, é buscar algo que você ame, que você tenha paixão, tesão por aquilo, é algo que te motive a sair da cama todo dia de manhã e buscar conhecimento a cada dia mais e sempre para frente, né? Eu não esperava entrar nessa parte de bancos, né, em específico. Eu entrei na faculdade em 2008 para cursar economia e eu consegui um estágio no Bradesco. Comecei trabalhando em agência, atendimento no centro, né, no de São centrão de Paulo. São Paulo, lá na Rua Boa Vista, uma movimentada pra caramba, atendendo o público de varejo e atendendo as empresas, fazendo folha de pagamento, capital de giro, bastante atendimento mesmo. Na época tinha bastante desconto de duplicatas, enfim, fazendo atendimento normal de bancão, né? Que tem bastante no nosso Brasil. E eu fui passando com o tempo e fui ficando um pouco preocupado, porque bancão tem aquelas metas, né? Meta de produto, meta de algumas coisas que tem que vender, e eu não estava me sentindo confortável. E eu sempre gostei bastante de estudar, sempre estava procurando sofisticar um pouco mais do que já tinha no mercado naquele momento. E era uma época que eu tirei o CPA 20. E na época. Era o certificado da agência. Era o cara, o que você pode ser na agência? Eu tenho o CPA 20. Exato. E na época o pessoal não conseguia passar no 10, ou demorava muito para passar no 10 e eu já tinha pego 20 e eu comecei a gostar do tema de investimentos. E aí eu fui aprofundando e foi quando eu comecei a já procurar algumas outras oportunidades dentro do banco mesmo para sair da agência e trabalhar com investimentos. E aí uma pessoa, um grande amigo, detectou ali meu perfil, minhas habilidades com pessoa física direta, né? Falou, não, cara, você tem que ir para um departamento voltado para investimentos e eu acho que você tem um perfil para ir para o private. E eu nem sabia o que era private, não tinha nem ideia. Eu achava que era o prime, né? Que é o... Porque isso é legal falar, porque a gente tem hoje os nomes aí, a gente fala o Prime, Bradesco Prime, por exemplo, né? Que era, no caso era Bradesco. E ninguém conhece o Private. O pessoal acha que é a mesma coisa. Então,
Explica a diferença numérica de níveis aí, porque a gente tem a agência normal, a gente tem um Prime, como tem um Personalité, né? E Isso. você tem o Private, que é um outro nicho, né? Isso, o private é um segmento de altíssima renda, né, altíssima disponibilidade financeira, em que as pessoas físicas possuem com o banco investimentos a partir de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, depende da instituição, cada uma tem a sua regra, né, de segmentação, mas são indivíduos, pessoas físicas, empresários, médicos, advogados, artistas, atletas, enfim, todos os perfis com uma elevada disponibilidade de recursos para investimentos naquela instituição. E requer uma taxa diferenciada, um atendimento especializado, customizado, é tudo feito sob medida, é um atendimento tailor-made Relacionamento com o mesmo. cliente, né? Acho que é muito a segurança do cara que está com seus milhões investidos, você confiar, né, no assessor, na pessoa que vai te atender. Né? Exato, É exato. muito sobre isso. Tem a questão da instituição, né, da solidez Claro. da instituição, do bancão que está ali por trás, fazendo todo esse atendimento, mas tem muito mais do profissional, que é quem está com você no dia a dia, quem te entende, quem entende as suas necessidades, o seu horizonte de investimento, os seus objetivos, quais são os seus medos, as suas angústias, né, o que tira o teu sono. Acho que esses são pontos importantes para quem trabalha com atendimento ao público, né, diretamente, um cliente, um investidor ali direto, a pessoa física. Então, são esses valores assim que eu vejo bastante como diferencial para quem trabalha atendendo cliente e investidor com grande disponibilidade, com elevada disponibilidade. E então, quando eu fui lá em 2011, que eu fui para o Private, comecei a me especializar ainda mais, ficar focado só em investimentos, aí sai daquele mundo, né, de empréstimos, de produtos, de banco, e fica mais voltado para investimentos. Comecei a estudar para o CFP, que é uma certificação internacionalmente reconhecida de planejador financeiro, e é o que eu comento sempre, né, quando eu vou falar sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, que isso não é para a instituição, é para mim, porque o CFP vai comigo para onde eu for, ou o CPA 20 na época, ou um MBA. Então, estude para você, né? Faça algo para você, independente do que fruto você vai colher com isso. E o dinheiro é consequência, né? Os frutos que você vai colher depois, as amizades que você vai angariando ali no meio do caminho, durante Sim. essa trajetória, é consequência de um bom trabalho e de uma boa reputação que você vai criando ao longo desse tempo. Ao longo foram 10 anos, né? 10 anos no Private, 10 focado anos. ali. Até que teve, na verdade, alguns projetos, né? Com pessoas que você já conhecia. E criou, né? A sua própria empresa para atender, né? Esses clientes. Então, sair um pouco do banco. E que essa saída, bom, eu já te conhecia nessa época, então eu conheço. Mas explicando um pouco para a galera, quais foram, assim, talvez para você e para o seu sócio ali, o que incentivou, falou, não, vou montar o meu negócio, vou empreender. Porque a gente está falando aqui de investimentos, de trabalhar no mercado, eu sei que muita gente tem esse sonho de trabalhar, a gente fala muito de cripto, que talvez um caminho seja mais fácil, até por ser um mercado não regulado, ter outras características, mas muita gente quer viver do mercado, o pessoal gosta disso. E é legal mostrar que nem tudo são flores também, né? Sim. E qual que você viu que foi? Porque a gente tem, depois eu tenho uma outra pergunta para explicar um pouco melhor, quando a gente chegar na onde você está hoje, né? No Family Office, mas qual foi nessa mudança? Falou, não, cara, aqui eu preciso mudar, aqui não tá indo mais, aqui está me travando. Eu sempre fui um cara inquieto, assim, sabe? Eu sou um eterno inconformado. Eu não gosto da Eu gosto de ser mesmice. também. Aquele até de um podcast legal, né? Do Ivan Moré, que é o Sim. Desobediência Produtiva, né? Então a gente tem que sempre se questionar, se provocar, sair da zona de conforto. E eu sempre busquei um pouco mais de independência, um pouco mais de liberdade. Não só do lado pessoal, mas também do lado profissional. Porque quando você é funcionário de uma grande instituição, você tem que seguir determinadas regras. Tem meta para bater, tem alguns produtos específicos que você precisa vender. E você tem que acomodar isso dentro dos seus valores. O valor da instituição, né, os valores, a missão da empresa com o seu de vida. E chega numa hora que vai passando 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, 13 anos foi o tempo que eu fiquei na instituição, e eu cheguei à conclusão que eu precisava dar um passo a mais. Então, em primeiro lugar, foi a questão de buscar uma liberdade, buscar essa autonomia, né, como um todo.
e também a provocação dos clientes. Os investidores com quem eu tinha relacionamento é, confiaram em mim durante esse tempo Sim. todo e eles vinham compartilhar comigo dúvidas de outras instituições. Então eu estava trabalhando num banco e eles vinham Falar do outro. da E aí outra você fica, carteira. cara, eu quero te falar, mas eu tenho um contrato assinado que eu não posso passar dessa linha aqui. E isso começava a te travar, né? E eu ficava conflitado, porque eu vou ver o investimento de um outro banco, de uma outra corretora, Ficava preso e eu no fico, final. eu fico com o viés, com a intenção de. Eu tinha meta para levar recursos para a gestão embaixo do banco que eu trabalhava. Então eu acabava ficando. Putz, tô vendo um investimento ali que não tá valendo tanto a pena. Então, manda para mim que o meu é melhor, do meu banco é melhor. Então você acaba tendo conflito de ficava interesses. Mas tem coisa melhor nos outros lugares tem, também. não é. Por isso que era depois, né? Saindo disso, você fica mais livre. Eu acho que a liberdade é um ponto que eu falo muito do mercado cripto é por causa disso, né? Acabou que não é só o mercado cripto, mas eu acho que a gente se encontrar para ter liberdade. E o que eu gosto é isso. Pô, a gente pode. Tem coisa que é correria, você tem o seu negócio, você sabe como que é, né? Você montar, você tem que trabalhar 24 horas, você tem demandas, mas ao mesmo tempo você pode não ter que seguir a regra, o caminho dos ratos, né? Como a gente fala. Isso é muito legal. Então, para quem. Eu também fui por muitos anos CLT. Quando a gente sai, eu tive um respiro uma vez, né? Que foi quando eu fui para a empresa da minha família, no período lá da transportadora, né? Então, eu tive um período que eu era CLT, saí até para meu pai estava mais doente na época e foi uma opção para conhecer. Depois eu voltei pro mercado e quando eu saí para empreender de fato. E aí eu conheci cripto. Mas voltando, acho que essa liberdade que é o grande ponto da gente poder, em um momento de vida que ainda permite a gente arriscar mais, né? De ir atrás. Né? Acho que isso é muito legal. Enquanto a gente é novo, enquanto a gente tem Aproveitar. uma base sólida, a gente preparou, né, um terreno, não dá para você do dia para a noite Exatamente. decidir empreender. Então eu preparei isso ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, né, construir um terreno fértil para poder empreender, para poder sair de uma instituição que eu estava há 13 anos trabalhando lá como CLT. Fui buscar um sócio, um parceiro, alguém de altíssima confiança, que pudesse compartilhar as dores, o sofrimento, mas também as alegrias, Sim. a liberdade, as conquistas, né? E comemorar cada vitória. Porque a gente traçou uma meta no primeiro ano, né? A gente falou, cara, o que nosso negócio precisa para parar de pé? Precisávamos de 10 clientes. Se nós tivéssemos 10 clientes no primeiro ano de negócio, a gente ia ficar feliz, a gente ia ficar satisfeito. Que era prestar consultoria de maneira independente, de maneira imparcial, independente das instituições que o cliente tinha relacionamento. A gente ia olhar o todo. E a gente conseguiu no primeiro mês 4 clientes. No segundo mês conseguimos mais 3 clientes. Ó, já tá com 70% da meta. Já começamos, aí eu já virei para ele e dei uma de Dilma, né? Eu falei, ó, quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. Então a gente conseguiu atingir 10 clientes em 4 meses. Rapidamente a gente conseguiu um número absurdo de volume sob consultoria, né, que a gente chama de AUC, Asset Under Consulting, e aí a gente começou a se deparar com algumas questões operacionais. E aí entra o que você falou, é trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, é sábado e domingo, Só é tem feriado. você, meu amigo. É você ou você. É você por você mesmo, seu sócio te ajuda, te apoia, um revés, outro, enfim, um vai cobrindo o outro. Mas chega uma hora que você precisa ganhar escala, você precisa ganhar corpo e você precisa se qualificar também, ainda mais, que tem muito assunto novo que vai surgindo, é um aprendizado constante. O mercado financeiro, ele requer que você se dedique o tempo inteiro. Não adianta só Muito ver dinâmico. notícia. Assim, ver uma notícia, falar, tudo bem, você consegue manter atualizado, mas tem muito detalhe por trás. E claro, tem vários negócios, níveis, né? Mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal foi da preparação. Porque pouca gente fala isso. E aqui, quando a gente fala de preparação, tá falando de empreendedorismo mesmo, né? No geral, quando a gente fala com as pessoas que querem mudar de carreira, as pessoas, eu quero viver do mercado cripto, eu quero viver de qualquer coisa. Tá, mas você se preparou? Você tem uma reserva de emergência? Isso, O básico, né? A gente fala, mas reserva de emergência pode parecer que não, mas é algo extremamente importante e a gente não tem essa educação aqui no Brasil. Por isso que eu sempre recomendo para o pessoal o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro que eu não gosto de ler, audiobook, joga no YouTube você vai achar. Mas veja, é de uma maneira simples, direta, é bem rápido e você vai pegar esses primeiros passos de educação financeira, que é essencial. Então, quem não tem, inclusive fica a dica para todos vocês, aproveitem O Homem Mais Rico da Babilônia para vocês começarem a plantar esse terreno fértil que o Glauco comentou
Mas isso é muito importante. Não, e é básico, porque cada um sabe onde aperta, né? Pode ser 6 meses dos seus custos fixos, pode ser um ano. A gente fala Cada pelo menos um, 6 para você ter uma. Quanto mais você tiver, melhor vai ser. E tem perfil. Tem gente sim. que pode ser muito conservador, não, eu quero 1 ano e meio. É, E eu, tudo eu, bem. eu coloquei um perfil, eu coloquei um ano do meu custo ali para eu ficar tranquilo e seguro, porque senão acontecem imprevistos de você não conseguir cliente naquele primeiro momento, o seu produto não engrena, né, não engata no mercado como um todo, e isso acaba afetando o teu desempenho em apresentar o seu produto, Exatamente. o seu serviço. Então eu queria deixar esse lado, né, essa esfera bem preenchida, bem planejada para poder focar no meu negócio. Essa, Legal. essa, essa foi a ideia inicial. E depois você acabou ficando 2 anos aí, ficou com a empresa e acabou incorporando que hoje você está no Carpa Family Office, né? Que eu conheci já o pessoal lá. Um abraço Perfeito. para todos que estiverem assistindo, inclusive. Mas como foi essa daí? Porque vocês tinham um produto, serviço, um atendimento a um cliente, a um nicho, né? Mas vocês não tinham o serviço completo. Exato. Surgiram várias oportunidades de negócio durante esse procedimento de consultoria independente que nós montamos com a Hereditar, né? E a gente se deparou com algumas dificuldades. Então, por exemplo, um cliente ultramilionário, ele é muito ocupado, ele é muito desconfiado, muitas vezes, com as instituições em que ele tem relacionamento, ele recebe muita oportunidade de negócio para ele avaliar também. E então a gente começou a receber algumas oportunidades, algumas demandas para cuidar dos contas a pagar, cuidar dos funcionários, dos imóveis, dos veículos, de questões de secretariado, questões do dia a dia mesmo, da família, né? Vamos chamar de serviços Família. familiares, da empresa dele, tomada de decisão, tempo e principalmente dos investimentos. E dos investimentos, além dos diretos ao banco, mas também de fundos exclusivos. Porque esses clientes, esses investidores com altíssimo poder, eles exigem um grau de sofisticação, um grau de customização ainda maior. Sim. Então, eles têm um fundo, né? A maioria deles tem um fundo exclusivo, algo que é personalizado do nível de risco, do nível de alocação em classes de Isso é muito ativos, importante. de se vai ter ou se não vai ter exposição Não é, vem aqui exterior. no meu produto. Não, não, eu vou fazer o seu produto. É Esse cara, isso. você tem que entender, você tem que desenhar com ele. E é muito confiança, né? Exatamente. E os grandes bancos, eles têm algo já de prateleira, algo que é uma fabriquinha ali, são algumas caixas que dificilmente eles constroem algo customizado. Então, dentro de um multifamily office, a gente atende várias famílias com esses objetivos de investimento, de controle do seu fluxo de caixa, investimentos internacionais, planejamento sucessório e tributário. O fundo exclusivo é um dos grandes diferenciais que a gente apresenta para os clientes. E na Carpa Family Office a gente consegue fazer isso de maneira bem customizada, de maneira bem assertiva. Por quê? A gente acredita, a gente tem uma filosofia muito forte de que já tem muito gestor bom no Brasil. Então, nós não somos mais um gestor para alocar diretamente em títulos públicos, em Tem moedas, diferencial. em ações. A gente trabalha selecionando, filtrando da melhor maneira quem são os melhores gestores para compor esse portfólio, para compor esse Formando um fundo time, na exclusivo. verdade, né? Exatamente. Pô, já tem lá as mentes brilhantes, os caras que são muito bons naquilo que eles fazem. Então a gente faz um checklist ali, um dever, um comitê de investimento dentro de casa de qual vai ser o gestor que vai compor a carteira de cada um dos nossos investidores e em qual percentual. Sim, isso a gente estava até conversando antes e a gente estava falando, pô, sobre ações, eventualmente, um fundo, e até fundo imobiliário, coisa assim. E você falou, cara, eu hoje não foco em ações, eu foco em fundos de investimento. Porque esse cara que é um ótimo gestor, ele administra um fundo e ele cuida daquilo lá ali, de perto, né? Então você hoje, o grande foco para esses caras são indicar bons fundos para esses clientes, né? E não ações. Igual, a Exato. ação estaria mais no varejo e para esse público ele já vai trabalhar com fundo sempre. Perfeito. A gente prefere fazer essa Que é diversificação. onde você montou o time, exatamente o que você falou. Eu prefiro confiar no cara que tem tal investidor, que tem um fundo que ele faz a gestão, o cara é um dos melhores do Brasil, do mundo, e por que eu vou ficar administrando, sendo que eu posso contratar ele com uma taxa de administração que vale
Muito. Eu acho que já tem pessoas qualificadas, muito bem estabelecidas, com uma expertise muito boa nisso que eles fazem. Não tem por que a gente querer reinventar a roda, entendeu? Aí você acaba ficando concentrado quando você compra uma única empresa, quando você compra uma única ação. Eu tenho na pessoa física, Sim. eu tenho algumas ações, mas eu faço a maior parte da alocação em fundos de ações do que em ações diretas. A gente prefere fazer essa diversificação porque historicamente você vai comparar com alguns índices, com algumas coisas, você acaba até perdendo, né? Se você não tem uma gestão ativa, né? Então, Sim. o diferencial de buscar um fundo é que você vai ter a gestão ativa. O mercado ele é cíclico, a gente passa por várias mudanças, né? O tempo inteiro a gente está É, momento de euforia, o momentos... ciclo, depois eu ia até falar, né, de ciclos aí, né, mas é uma montanha-russa, né, sempre. E agora em 2023, né, porque eu até ia linkar depois disso, pra gente falar um pouco do mercado tradicional, antes de falar de cripto. Porque eu sei que você... Pra quem não sabe, esse cara aqui foi o responsável ou o irresponsável que me fez cair no mercado cripto. Sabe aquele amigo que já investia e que por acaso... Não, e eu sempre tive interesse, mas nunca... A gente demorou acho que uns bons meses. Esses bons meses eu poderia ter ganhado muito, mas Muito, muita grana. muito. Foi tipo um bull market. Eu perdi uns 3, 4 meses pra entrar ali. Depois a gente fala melhor. Mas, e aí, por isso que a gente tem essa história dentro do mercado cripto de entrar. E foi legal que depois eu fui estudando, fiquei dedicado. E ele segue, né, naturalmente, com um mercado mais tradicional, mas também investidor. Vou contar que eu apanhei bastante também e aprendi bastante. Na hora a gente vai Apanhamos, contar, né? a gente vai Apanhamos. contar. Mas eu vou falar antes do momento, assim, do mercado mesmo. Acho que sobre investimento, começando em 2023, a gente está passando, acho que por um momento... Bom, dois pontos, né? Tem o ponto global, né? Onde a gente tem uma recessão chegando. E aí a gente tem duas coisas. Eu gosto de falar de ciclo econômico e ciclo de mercado. O ciclo econômico, o bicho está pegando. E vai pegar por um bom tempo. Porque a economia está sentindo agora, vai chegar nos picos, talvez de inflação, assim esperamos, né? E que comece a cair, mas empresas estão demitindo, as big techs estão demitindo no começo de 2023. Então a gente vê muito sobre isso, sobre os Estados Unidos desacelerar e a gente está vendo uma recessão vindo. Por outro lado, nós temos uma parte Brasil que, querendo ou não, direto ou indiretamente, até queria saber para esse perfil de investidor, sabendo que é dedicado, né? Mas tem muita exposição Brasil ou hoje menos exposição devido ao cenário instável, vamos assim dizer? Olha, é uma carteira muito diversificada. Vou começar respondendo pelo final, tá? É uma carteira muito diversificada. Eles têm a maior posição ainda no Brasil, porque a maioria ainda mora aqui, vive aqui. Então, a inflação que eles têm É onde tem que girar de grana. é o que está aqui, é onde tem que ter essa exposição. Mas ao longo dos últimos 2, 3 anos, que foram os anos mais difíceis, muito por conta da pandemia também, assim, injeção de dinheiro na economia como um todo, a volta da inflação, né? E isso tem preocupado bastante. Fez com que os investidores mudassem de perfil muito rápido em pouco tempo. E isso é o maior problema. A gente saiu de uma bom, vamos pegar a Selic. A gente saiu de Selic de De 2,5 2, para 14, quase 13,75. 3,75, Muito rápido. Então, quando você vai fazer uma alocação em 2020, que você tem Selic a 2%, ninguém se conforma em ficar na renda fixa para ganhar 2% ao ano. Então, todo mundo aceitou tomar risco, aceitou Fundo aplicar imobiliário. em fundos multimercados, fundos Sim. de ações diretas, para buscar retornos acima de 10, 12, 8 ao ano. Se você ganhasse 8, você estava ganhando 400% do CDI naquela ocasião. Então, estava valendo a pena naquele momento. O ponto é, em pouco tempo, os juros subiu, né? Voltamos ao Brasil raiz, não viramos Suíça. Não. Todo mundo achou que a gente tinha virado Suíça É. com juros a 2%, não viramos Suíça. E agora está tendo uma desconstrução dessa carteira que tinha sido montada, né, naquele período anterior de juros baixos, e está todo mundo voltando para a renda fixa. Tá? Muita gente voltando para a renda fixa, principalmente em pós-fixado, né, percentual do CDI, uma boa parte também em ativos atrelados à inflação, então LCA, LCI, CRA, CRI, debêntures que pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada, são ativos bons e eu particularmente tenho recomendado, de acordo com o perfil de cada cliente, com o objetivo de cada cliente, uma exposição maior nessa classe de ativo, né, de juro real que a gente chama, de inflação, porque tem uma tendência forte agora de um governo que gasta mais
que tem uma certa incerteza. E que pode gerar uma inflação ainda maior. É isso, porque tem uma incerteza do que vai ser o fiscal, tem uma tendência para essa inflação ainda cada vez batendo aí na porta. Então a gente tem aumentado essa diversificação, aumentado esse percentual em alocação em ativos atrelados à inflação também, tá? Do ponto de vista de alocação, que é o que você comentou, né? Muitos também aumentaram a exposição internacional. Então todo mundo fica preocupado, né? De 3 anos e meio em 3 anos e meio, já começa aquela euforia com eleição, com tudo mais, e muitos aumentaram a exposição internacional. Acho que esse é um tema que ganhou muita preocupação ali dos investidores, e eles acabaram aumentando a parcela internacional deles. A maioria já tinha 10, 15, 20%, mas agora eles estão com 40%, 50% fora, não só Brasil, tá? Então também isso é algo que mudou. Eu vejo esse movimento, assim, o pessoal tentando, não tem uma receita de bolo, como se for perfil, mas por volta de metade fora, metade aqui dentro, e aqui dentro dividindo entre os produtos e serviços que você vai ter. Muito em renda fixa pelo momento agora, mas ao mesmo tempo o pessoal fica com o pé atrás. E aí, será que a gente vai ter uma moeda única ainda? Não sei. Então, assim, várias coisas que são jogadas que trazem medo para os investidores. Na verdade, o grande ponto é a incerteza, né? Sim. Quanto maior a incerteza, menos dinheiro a gente vai captar. E aí, naturalmente, como a gente falou, a gente pode ter, independente de governo, gostando, não gosto, mas tudo bem, faz parte, não por governos que gastam muito, que gera inflação. E aí é onde a gente vê essa saída. Você tem que proteger o seu dinheiro. Primeiro proteger, depois tem que ganhar. E mais do que isso, né? Buscar também conhecimento, estudar, entender o comportamento de cada uma das classes de ativos, porque não tem nenhuma novidade do que vai aparecer daqui para frente, né? É só você estudar um pouco mais e se preocupar principalmente com volatilidade. Se você é conservador, moderado, cara, senta no CDI, fica ali numa LCA, numa LCI, num pós-fixado, tá tudo bem, não tem problema nenhum, você vai ganhar 14% ao ano, aproximadamente, né, com liquidez imediata, com risco de um grande banco, e você está num ativo que tem uma volatilidade de 0,2, nada, é o ativo livre de risco, CDI é o ativo livre de risco. Quando você vai para fundos multimercados, aí você já tem ali uma volatilidade de uns 4% ao ano, aproximadamente. Quando você vai para títulos públicos atrelados à inflação, as NTNBs, a gente está falando de uma volatilidade de 7%. Quando você vai para fundos imobiliários, uma volatilidade de 8%. Estou criando aqui uma escala, um termômetro da volatilidade. Tô querendo ver onde está o Bitcoin aqui, velho, já. Mas vou chegar lá, então. Então, já que você falou, depois a gente vem para moeda, para o câmbio, né, propriamente dito, para o dólar, uma volatilidade de 15%, 16%, e o Ibovespa aí numa volatilidade de 28%, 29%. E o Bitcoin? Quanto tem o Bitica? Você chuta quanto? A nossa diretora de risco, que é professora, aliás, ela que preparou esse material junto com o time lá. Eu lembro uma vez que você comentou comigo, você já comentou isso comigo, mas eu vou jogar para cima de 70%, 75%. 81%. Cheguei perto. É isso aí, cara. Então, assim, é um ativo que tem uma volatilidade muito alta, uma volatilidade extrema, mas também é onde moram as oportunidades, para quem tem perfil, para quem estuda, para quem conhece, para quem quer ter uma diversificação. Então é isso que eu gosto de provocar também, né? Não adianta você montar carteira olhando pro resultado, olhando para o objetivo de retorno. A pessoa tem que dormir à noite, meu amigo. É isso, senão o cabelo cai, barriga cresce, tira o sono. Rapaz, acho que é isso que está acontecendo comigo, é cripto, pessoal. Já descobri. Os cabelos brancos. Ele tem 22 anos, para quem não sabe, né? Então... Boa. Mas, cara, eu acho que é isso que você falou, é entender, e como a gente até comentou, o momento de cada um, né? Tem gente que chega com o mesmo propósito, a gente fala, pô, cripto, legal. Mas a pessoa chega, ela tá, pô, tem 2 filhos, tem um emprego, não tem uma reserva de emergência. Então a gente fala, começa estudando. E é um ponto, né, que depois ia trazer depois, mas vale já comentar agora, que é paciência no investimentos. E as pessoas, antes de a gente migrar de fato para cripto, quando a gente fala do mercado, por ser muito explosivo, por ter essa volatilidade para cima e para baixo, ano passado foi para baixo, mas historicamente ela teve uma volatilidade para cima também. Também. E a gente viu agora somente em janeiro 40%. O Bitcoin agora nos primeiros, acho que somente em janeiro, aproximadamente 40% no primeiro mês do ano. Então, do que ele virou, um mês ele subiu 40%. Cara, subir 40% pro Bitcoin no preço não mudou nada, mas olhando ali é muita coisa. E é isso, e as pessoas têm que entender que tem a oportunidade, mas
cara, não é para qualquer um. As pessoas têm que estudar. E só porque esse mercado é volátil, eles acham que, não, eu vou chegar, vou investir, vou ficar rico. Tenha a mesma paciência que você tem para trabalhar na empresa por 10 anos naquele cargo, para investir, porque Warren Buffett já fala, trouxe até as frases aqui muito boas. E eu acho que a do próprio, não só do nosso velhinho querido, né? A primeira, paciência é uma virtude vital para qualquer investidor. Sem ela, você pode ser levado e tomar decisões imprudentes no calor do momento, fora outras pessoas que falam, outros grandes, aí eu puxei, tem mais de 20 aqui. Cara, isso é importantíssimo, né? Eu sempre falo isso pros investidores que a gente atende lá no Family Office. Disciplina. Disciplina e paciência. Porque a gente se prepara, a gente combina a regra do jogo, a gente cria uma política de investimento e a crise ela vem. Nós já passamos por várias crises, né? Aqui no Brasil a gente tem crise quando qualquer político abre a boca e fala qualquer groselha, a gente está vivendo uma mini crise. Mas a gente já passou por greve dos caminhoneiros, Wesley Day, Rapaz, impeachment da Dilma, enfim. o brasileiro é bem treinado, viu? Sim, mas não aprende. Não. Não aprende. Esse é o problema. Não aprende. Porque acontece com o Covid, não aprende. Você vê lá, 6 circuit breakers, vamos aproveitar, tá em promoção. Você não tem perfil de longo prazo, você não gosta de risco, é hora de comprar. Compra na baixa, vende na alta. Sim. Mas ninguém executa, né? O famoso comprar o som dos canhões e vender ao som dos violinos. Mas são poucos que executam. Então, assim, tem que ter disciplina, porque o contrário também é verdade. Quando valorizar, atingiu aquele percentual no seu asset allocation, na sua estratégia de alocação, resgata, coloca. Lucro só é lucro quando é no bolso. Prejuízo só é prejuízo se você realizar. Alguns ativos recuperam, outros não. Também não adianta ficar segurando tranqueira na carteira que pode ser que não volte nunca mais. E falando de tranqueira, eu lembro da época que a gente estava somente no mercado tradicional, lembro muito de Oi. Nossa, Nossa, tem essa Oi, daí ainda, nem me fale. rapaz. Perdi Você, o não, time. você não perdeu, ó. Ele não realizou, pessoal. Então ele não teve prejuízo. Ele só não vai ter nunca lucro na vida. Mas fora prejuízo, você não teve. Eu vi ali bater R$3, meu custo médio era 1,10 e não botei no bolso. Esse é um exemplo, né? Assim, temos bons exemplos também. Temos bons. Talvez. Independente de falar o valor, não precisa falar se não quiser, mas em percentual, qualquer coisa. Mas qual que você lembra, assim, na bolsa mesmo? Aquela pessoa física. Glauco comprou e falou, cara, essa aqui eu me dei bem. E essa aqui foi o meu, sei lá, a minha âncora, que é minha zica. Cara, muito tempo atrás, 2009 ali, 2010 mais ou menos, CSN, eu fiz alguns tradezinhos, consegui colocar uma graninha boa no bolso, mas era um momento que eu era muito novo, eu tinha tempo ali para ficar tradando em alguns momentos do dia e etc. Mas de prejuízo, cara. Assim, ou aquela que você tá com ela até hoje. Talvez essa acho seja que a uma Oi, Oi, acho que né? a Oi é um bom que exemplo. eu lembro que a gente. Porque não era só você, porque a gente tinha vários grupos de amigos e todos tem alguém que tem Oi. Ou já teve Oi alguma vez na vida. Mas é que quando você vê o ativo subindo ali, valorizando e tudo Lindo. mais, você sempre acha que ele vai subir mais um pouquinho, tem mais um pouquinho. Às vezes é só um voo de galinha, né? Mas você faltou disciplina. É a famosa Aprendizados. faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Então, Exatamente. a gente também tem que assumir alguns erros. Somos seres humanos, por isso que a gente também fica muitas vezes. Eu gosto de estudar bastante finanças comportamentais, cara. O que me impediu de tomar aquela decisão de vender naquele momento? Foi a ganância? Eu me ancorei em algum preço? Eu fiquei com algum viés positivo de que aquilo ia crescer, que ia se valorizar ainda mais? Então, são algumas questões que a gente tem que ficar atento e tem que ter disciplina. Por isso que eu usei a palavra disciplina, né? Eu acho que é um bom termo, cara. Eu acho que é um bom termo, porque é pra tudo. E eu lembro uma vez que até dentro do mercado cripto, o cara falando, pô, que entrei aqui faz 2 semanas, não tem trade, não sei o que, o mercado tá parado. Só que o cara é personal trainer. O cara vive de algo que tem que ter disciplina. E aí eu lembro que eu falei com ele, eu falei, cara, pensa que isso aqui é igual. Se algum aluno seu, imagina eu reclamar falando que eu não fiquei forte porque seu treino só me deixou dolorido. Imagina eu reclamando pra você, o que você vai falar pra mim? Aí o cara entendeu a analogia. Isso é pra vida, cara. E é por isso que a gente fala, é no esporte, é no investimento, é no empreendedorismo. Tudo que você for fazer, você tem que ter uma disciplina.
Tem casos aí, vão falar que é mais sorte que juízo, né? Que você compra, o negócio subiu e, meu amigo, você não tinha estratégia nenhuma. Tem Assim, sorte também, né? ganha na Mega Sena, mas assim, isso aí é sorte, né? Não Não é dá pra algo... contar com a sorte. Não dá. Se vier, ótimo, será muito bem-vinda. Se quiser vir aqui, ó, tem uns ativos bons ali, uns númerozinhos bons. Mas é isso, a gente não pode contar, né? Isso é bem interessante. Essa parte de finanças comportamentais, acho que é experiência. Por isso que a gente vê um senhorzinho de 92 anos, Warren Buffett, entre outros megas investidores aí, a gente entende, né, como que realmente o mercado funciona. E quando a gente fala de mercados voláteis, mercados novos que estão passando uma informação muito grande, pô, a gente sabe tudo que está acontecendo do outro lado do mundo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, mercados caindo, tudo mais, já a inflação explodindo, a gente sabe no dia para a noite. Então, eu acho que o fluxo de informação que a gente tem hoje em dia para qualquer mercado é impressionante. Cara. Sim, isso acaba bombardeando até os investidores, porque é muita informação, você fica até com medo, receio de tomar alguma decisão. Então tem que saber escolher também o que você vai consumir, né, de informação, né? Quem você vai seguir no Twitter, exatamente. Que jornal que você vai ler, o que você vai consumir para também não te pilhar mais do que deveria. Isso é importante também, acho que no mundo das finanças, né? Sim. A fonte, o que você consome também é bem relevante. Sem dúvida. E antes de eu falar de cripto, vocês contar a sua história, a nossa história um pouco também, né? Que depois eu fui seguindo. Mas eu queria perguntar hoje da visão do corporativo, no caso de um family office, para os investidores. Como que é a visão? O cripto existe como é uma classe de ativo? É uma opção? Claro que você tem talvez fundos aí para uma exposição em Bitcoin, né? Que talvez seria o correto nesse caso, até pelo mercado regulado, numa CVM, né? Mas como que eles enxergam? Enxergam como uma oportunidade? Existem clientes que estão enxergando? Como que está essa mudança aí nos últimos 2 anos, principalmente? Boa pergunta, porque a gente notou recentemente, né, no final do ano de 22, a CVM liberando essa possibilidade de alocação até 10% do patrimônio líquido em criptoativos, né, em criptomoedas e tudo mais. Mas ainda tem algumas restrições, né? Só para quem eles têm autorização ou com a CVM ou com o Banco Central Brasileiro. Então isso gera sim uma oportunidade, tem espaço. A gente tem um gestor que a gente tem exposição pequena em cripto, ora ele fica vendido, ora comprado. Isso é muito bom. Que é o Forpus Multiestratégia, um excelente gestor, os caras são especialistas em renda variável, mandam muito bem, tem um histórico absurdo. Mas eu ainda sinto que a maioria dos investidores tem um preconceito, tem uma certa insegurança. Por não conhecer, não entender o que tem por trás, acho que cabe a nós falarmos aqui. Fomentarmos Por isso que a gente deixa sempre um espacinho também, por mais que a gente vai ter esse foco, que é o seu dia a dia, mas como você também é um investidor de cripto, a gente trazer esse bate-papo aqui para a mesa. Falar, pessoal, isso é uma modalidade, mas que tudo bem, você tem que entender, tem que estudar, né? Isso. Entender os princípios para você se sentir confortável. E o que tem por trás, o que é a tecnologia, quais são os projetos que estão por trás de cada uma daquelas moedas, o que vai facilitar no nosso dia a dia, né? O que o smart contract vai mudar ou vai melhorar a minha vida, quais são os riscos que a gente vai encontrar no meio do caminho. Acho que esses são pontos importantes. Mas alguns investidores mais novos ali, na casa dos 35, 40, tem exposição direta em Bitcoin, a maioria em Bitcoin. Outros tradam e tudo mais, mas porque já são da área de tecnologia, já conhecem, já aprofundaram mais no tema. Então, ainda é bem tímido, ainda tem muito espaço para crescer. Eu diria que não tem... O céu é o limite, ainda tem muito espaço para esse mercado. Sim, e se a gente for pegar aí fundos, né, isso aconteceu, apesar de 2022 ter sido um ano complicado, falando de preço em cripto, a gente não perdeu fundamentos e a gente viu principalmente BlackRock entrando aí, aí a Nasdaq, né, acho que duas atenções. BlackRock, maior gestora de fundos do mundo, tinha naquele momento, né, 9 trilhões, talvez que seja 8,5 mas trilhões de dólar, né? É muita grana. E a gente viu o Nasdaq também oferecendo serviço de custódia para os seus clientes, que isso é o público onde tem a grana, é onde tem. Então a gente vê o BIS, né, liberando o banco lá, liberando 1%, daí já aumentando para 2% a exposição dos bancos em criptoativos. Ou seja, as coisas estão indo e a gente vê um caminho para uma regulamentação natural. Sim. Isso vai ocorrer de uma certa forma
mesmo que indiretamente, digamos que cada país vai ter sua regra e você vai se adaptar ao país que você estiver. No caso do Brasil, a gente tem as regras claras aí para declaração e tudo mais. Inclusive, vou trazer um tema muito bom para vocês aí. Mas, para outro dia com o especialista, né? Mas é sobre isso. Oportunidade tem. Mas a gente tá vendo que tá abrindo agora. A gente ainda tá Sim. muito no começo desse mercado. É o que eu comentei, né, com você ali nos bastidores. Eu vejo que os nossos avós, nossos pais tiveram Como da oportunidades bolsa também. antes de bolsa, né? Eu vou falar de imóveis, empresas, montar um negócio. Quem arriscava se dava bem. Depois sim, ações. O Barsi é o Barsi O hoje porque ele Barsi é o começou a Barsi. comprar muito lá atrás, né? Muito antes que todo mundo. E criou uma disciplina, uma metodologia. Então tem que ter essa insistência, essa persistência também. E eu vejo no mundo cripto não só essa oportunidade, que é algo novo, algo ainda que está nascendo, entre aspas, né? Depois eu conto, mas minha primeira alocação em cripto foi em 2018. Então é recente, mas para o mundo Mas cripto não é você tão já é um cara, recente. nossa, Já passei. 18, você já é milionário então, né? Não, só que não. Algumas apostas erradas. Pois é. E o que eu ia comentar é que eu queria continuo, né, aprendendo ainda mais do que tem por trás da tecnologia, né? Como isso vai melhorar a vida do meu filho, que eu ainda nem tenho, como que isso vai mudar a próxima geração, ou a nossa já, como já está mudando. Então a gente também tem que pensar no que tem por trás, o que vai trazer na realidade no nosso dia a dia. Sim, mas agora conta esse 2018, como que foi essa primeira oportunidade? Porque assim, depois eu entrei, você já tava, era Acho que foi na 2021. pandemia ali, Foi 2020. 2020 você já tava, Ah, novamente, vamos falar mais ativo no final do ano, e 2021 eu acabei entrando, logo no começo do ano. foi. Mas como foi essa de 2018? Como foi? Foi pelo teu primo mesmo, Foi né? meu primo, a gente faz um churrasco dos primos, né? Todo final de ano ali, antes do Natal, a gente reúne os primos pra tomar Inclusive um abraço uma. pra ele, né? Querendo ou não, sem ele a gente não estaríamos aqui. Um Ele grande ensinou abraço aí, ensinou bastante. sem Valeu, dúvida. Cris, valeu, primão. E aí ele comentou ali na roda dos primos, a gente tava falando de ações, fundos imobiliários, coisas e tal, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer falar de dinheiro, natural. E aí ele falou, não, eu tô estudando cripto, tô investindo em cripto, ele é da área de tecnologia, então ele estava bem focado nisso. E aí eu comecei a conversar com ele mais, pegar mais detalhes, ele começou a me ensinar, eu comecei a gostar do tema, né? E aí ele me deixou preocupado num certo ponto, porque ele estava colocando 100% da grana dele em cripto. Ele falou, cara, esquece, não tô mais em tesouro direto, não tô mais em CDB de bancão, não tenho mais ações, tô vendendo minhas ações conforme bate lá meu target e tô mudando tudo para cripto. Eu falei, cara, se meu primo, que é inteligente, alguém que eu confio, tá colocando tudo em cripto, eu não vou ficar chupando o dedo, eu vou colocar alguma coisinha aí. Porque se ele ficar bilionário, eu quero ficar milionário. Se ele ficar milionário, eu Cara, quero ficar rico. é o famoso cara, não, eu vou participar do bolão na Mega Sena, porque vai que todo É mundo ganha, isso, eu vou estar junto. todo mundo No da próximo empresa, churrasco eu tô ali. todo mundo da empresa não vai trabalhar no dia seguinte, né? Eu sozinho. Então eu comecei ali, comecei com R$ 1.000, depois fui colocando mais R$ 1.000, mas eu fui numa única cripto, que é a Kim. Foi uma que ele me explicou na ocasião, a gente foi entendendo mais ali sobre o projeto. Depois eu fui comprando mais Solana, depois eu fui comprando algumas Focado ali no outras, ecossistema. tudo no mesmo ecossistema, né? Que eu fui descobrir isso recentemente, na época eu nem tinha essa noção, né? Sei lá, você não tem vai a menor ideia. fazendo. E foi bom, cara, para aprender, para começar a entender um pouco mais do processo de investimento em cripto. E aí chegou o bull market. Vamos pensar em 2020, pessoal, começando ali no final do ano, que foi para 2021, foi aquela época que eu entrei, e era uma época que tava tudo subindo. O negócio tava Cara, ali, tipo, meu amigo, dobrou em uma semana. E aí você já tinha um PM, um preço médio bem menor, então no teu caso triplicava em uma semana. Cara, foi Foi surreal, surreal. porque eu tinha colocado, primeiro, né? Eu investi em cripto aquele percentual do meu portfólio que Uhum. não iria me fazer falta, que era para o risco, Sempre foi assim, que isso eu eu sei. estava disposto a fazer, a tomar o risco naquele momento. E eu vi a própria Kim bater 23 vezes ou 25 vezes.
E era coisa de maluco, porque você começa a ver aquela multiplicação. Você não sabe Fala, até cara, onde vai. Eu não sei, eu não vou colocar no conheço. bolso. Não, não vou, porque vai andar mais. Aí eu comecei a ver, teve um dia que eu vendi um pouquinho só, aí no outro dia meio que dobrou de valor. Eu falei, não, cara, não vou mais vender, vou segurar, porque isso aqui só sobe. Foi essa época que eu entrei, tá, pessoal? E aí eu vendo também o negócio dobrar até que chegamos num topo, né? O mercado tem topos também. E aí foi foi março para abril de 2021, onde quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, segurou. Cara, ali eu aprendi muita coisa. Ali foi um mix de falta de conhecimento, não estudei O que o deveria. quanto eu deveria me aprofundar. Mas também não era um percentual tão grande no meu portfólio, então eu também não dediquei tanta paciência, sim. Mas ela atingiu um percentual muito maior do que eu tinha previsto inicialmente. Então eu deveria, como controle de risco, como disciplina, eu deveria ter vendido, só porque ela tinha atingido um determinado... Pelo que você faz o trabalho. Exatamente. O que eu faço para os meus clientes eu não fiz para mim naquele momento. E também por ganância, cara. A palavra normal, certa não é tem outra. ganância, não tem essa... não é lucro se eu não tivesse colocado no bolso, né? Mas eu aprendi, porque depois disso também eu vi Solana bater 8 vezes, 9 vezes, coloquei no bolso, diversifiquei em outras criptos, em outros projetos e tudo mais. E agora a gente está Estamos aí, né? com alguns menos 60, menos 50, Tá bom. mas está recuperando. Enquanto está menos alguma coisa, mas ainda existe, é muito bom. Porque também teve, né, no seu caso foi mais, o meu foi indireto, com um investimento que eu tinha, pegou que parte tinha na FTX, né, na corretora, então, final do ano, você descobriu da pior forma. Você nem lembrava que você tinha fundos lá, né? Você Nem tinha lembrava. parte dessas skins, né? Uma boa parte das minhas 15 estavam lá na FTX, porque eu tinha comprado ela anteriormente naquela HIT BTC, alguma coisa assim. Era uma outra corretora, eu não porque lembro qual aqui que não era. era vendida era. em Não várias... A primeira grande foi ela, depois ela entrou em outras, a KuCoin, que seja, mas ela não tinha, era uma cripto muito pequena ali, né? Pequena, e aí eu acabei deixando lá, foi meu... E aí eu tenho que tirar o chapéu, porque você sempre me falava, né, para ter uma hard wallet. hard Inclusive, wallet, para ter not your keys, not your coins, tá aqui pra só pra você lembrar, tá? Tá pra cara, né? Mas na verdade foi indireto, isso aqui é pra vocês aí, ó, pessoal, not your keys, not your coins, então se você não tem a chave, você não tem a cripto, mas é isso que acontece, assim, e aconteceu com muita gente, mas assim, felizmente... eu fico feliz que aqui a gente tinha derretido, né? Porque naquele momento a gente já tinha aqueles derretido. 20 e poucos X, eu ia ficar bem preocupado. Cara, né? aí você estaria junto no processo com uma galera que eu conheço aí, entrando em conjunto. Cara, infelizmente teve gente que, trabalhava até na FTX e tinha uma alocação, tipo, mesmo o cara trabalhando ali, o cara via do mercado, mas ele tinha uma confiança muito grande, e acho que foi um cisne negro. Não, e várias empresas ali no conglomerado, não, tanto é que até o começo, e eu acho que isso trás. vai ao longo de 2023, ainda vai ter um efeito dominó, porque é uma que perdeu um dinheiro, não recupera, ela não consegue pagar, talvez todos, não tenha mais, parte dos fundos estão lá dela. Fundo de cliente. Mas você sabe que o que mais me preocupa, além desse ponto, é que aí vai deixar as pessoas ainda mais distante do mundo cripto. Por quê? Essas notícias ganham cliques. E esses cliques vão deixando as pessoas com mais medo ainda. Um tio, uma tia, uma pessoa mais velha, uma pessoa que é mais experiente, que tem mais grana. Quem tem mais grana são os mais velhos, na grande maioria. E aí ele só vê essas notícias, né? É pirâmide, é fraude, é quebradeira, é golpe. Então ele fica ainda mais receoso com medo de entrar. Então acho que isso é o que mais pega da notícia. Além dos números, né? E da cadeia é pouco para ele, né? Mas, enfim. Acho que o que mais dá medo é que aí você meio que volta a estacar zero em alguns momentos dessa alocação. Pois é. E falando desse caso da FTX, foi um caso aí, um cisne negro, né? Que o mercado já estava em baixa e tudo mais, e teve aquela pancada. A gente não sabe se isso vai ser o fundo ou não do Bitcoin, né? Ele chegou, fez um gráfico muito parecido com o Covid. Sim, se você for ver, ele fez um V. Ele fez um V, recuperou, e já em janeiro ele recuperou os níveis que ele estava ali no pré-FTX, vamos falar assim, pré-Covid e pré-FTX. Foi muito rápido. Mais um motivo de você respeitar os percentuais de alocação. Porque se você não está alocado naquele momento, você perde a recuperação também. Acho que isso é importante mencionar. E aí as oportunidades, no momento que o mercado não perdeu fundamentos, né? A gente viu. Mas hoje você, como investidor cripto aí, Glauco, né? Hoje você está buscando assim, o quê? Você
principais ativos? Você vai montando uma carteirinha básica? O que você imagina para esse mercado como investidor? Porque você já teve muita exposição em tokens, vou falar assim, menos expressivos. Sim. E talvez, assim, beleza, ele pode explodir, mas ele pode ir para zero. Eu concentrei, eu mantive os aportes, fui fazendo o preço médio, né? Não é nem médio, é no preço porque médio. depende do mês. Tem mês que é bom. E eu tenho focado mais agora em Bitcoin e em Ethereum, né? Então eu aprendi, né? Que eu não preciso ter só essas cripto de menor capitalização. Não necessariamente isso quer dizer que é alguma coisa, né? E assim, até pro pessoal, isso é legal. A gente fala muito disso daí e tem uma coisa chamada capitalização de mercado, que é o quanto vale o projeto. Então, às vezes o que acontece? Ela tem, vou pegar um exemplo de Cardano, tá? Uma blockchain, ela trabalha no mesmo setor que a Ethereum, no mesmo setor que a Avalanche. Então, vou pegar esse exemplo aí. Nós temos 3 empresas aí. Pensa que cada um é um projeto. E quanto ela vale no mercado? Ela vale 10 bi, 15 bi, 150 bi. É o valor de mercado. Mas o token, por que o da Cardano vale, sei lá, 30 centavos de dólar e o outro vale 1.500? Porque a quantidade de tokens é muito menor. Então você divide. Então as pessoas têm por isso em mente, principalmente nas shitcoins, nas Dogecoin da vida. E olha, Dogecoin chegou próximo de $1. Ela acha que Shiba vai chegar porque Dogecoin chegou. Mas só nem que assim, sabe a quantidade de... Se Shiba, com o valor atual, pode ter queima, vocês me odeiam quando eu falo isso, pode queimar 99% de supply. Hoje, se Shiba chegar no $1, com o que a gente tem hoje, ela tem, sei lá quantas vezes o PIB global, entendeu? Tipo, é impossível. Então, mesmo que ela queime 99%, ela vai valer 5 vezes mais que o Bitcoin hoje. Então, ainda é mais que o mercado cripto inteiro. Ou seja, não se prenda a valores pequenos, se prendam a projetos. E eu fui aprendendo também na prática aí no mundo cripto que foca no bom, gosto que o Caião Vicentino fala, Major, foque no bom, tome jeito. É BTC e ETH. Na minha carteira agora eu tô focando nessa. Eu acabo tendo algumas exposições também, até por trabalhar em outras áreas, tá mais envolvido no mundo cripto, mas assim, quem tá começando, pessoal, arroz com feijão é o básico. E aí você vai estudar. A gente vai estudando, vai entendendo. Aí, se você quiser ter uma alocação, entendeu até. Tem uma tese de investimentos. E se não quiser, não sou um cara que tem o tempo. Cara, foca em pessoas que fazem, né? Que estudam. Mas assim, entenda. Não compre porque alguém falou. Isso. Porque o André, inclusive, nenhuma dica de investimento sobre KIN. Se alguém quiser aproveitar, vocês vão ver que vai cair do topo, meu amigo. Pode ir lá, KIN, essa daí mesmo. Mas essa daí a gente vai sempre lembrar. E eu sendo bem sério. Skin in the game, né? Skin in the game. Essa eu, inclusive, tô quase comprando uma crelinha lá, porque ela caiu tanto agora, e eu acredito que, cara, ela tem uma questão de Web3, pode ser interessante. Eu tô pensando em comprar também, pra recuperar o que eu perdi no FTX. Cara, só pra falar, E é uma maneira de você ser milionário também, tá? Quem quer ser milionário, compra aqui. Você vai ser milionário. Qualquer dinheirinho que você comprar lá, você compra milhões ali. É verdade. Quantidade de que não quer dizer nada também, mas quem sabe um dia que você bateu $1, de novo, milionário em quantidade de 15 ali, só isso. É a mesma coisa com Shiba. Não, mas essa linha. Mas Glauco, bate-bola final aqui, eu sei que a gente já vai indo pra essa etapa final aqui. Tem 10 minutinhos? Então dá pra fazer umas perguntinhas ainda, né? Mas... antes de fazer o bate-bola final aqui... bora. Vou fazer um bate-bola mesmo. Vou inventar agora, tá? Então fica tranquilo, que vai ser improvisado. Então, já que a gente tá falando de cripto, Ethereum ou Bitcoin? Se fosse para escolher Ethereum. Quer explicar o porquê? Cara, não. Não, ótimo. Mas eu posso explicar por você. Os maximalistas de Bitcoin vão matar. O Bitcoin é algo único, só que o Ethereum tem uma... eu acho ele... por que eu acho? Bitcoin é algo único, com relação à descentralização, é algo muito único. Não tem nada que vai ser tão descentralizado. Pô, o Vitalik, que é o cara que fundou o Ethereum, tem foto, sabe, com o Vladimir Putin. Que seja, tem fotos do cara. E quem é Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. Então começa por aí. O Bitcoin vai ser único sempre por esses conceitos. Mas o Ethereum tem um ponto que ele cria ecossistema dentro. Então o Ethereum permitiu que a gente tenha, o que eu gosto muito de DeFi, os serviços, qualquer coisa. Pensa que o Ethereum é como se fosse um iOS e um Android. E aí você tem as aplicações criadas em blockchain, os aplicativos do celular no iPhone, aqui o iFood, qualquer coisa, você cria na Ethereum, vira um DApp. E aí você cria, então você tem um ecossistema muito grande. O Bitcoin é só o Bitcoin. Apesar que eu acho que o Bitcoin é o número 1, mas eu acho que talvez como futuro, falando daqui pra frente, eu acho que eu vejo mais coisas. Também, né? Sim. Kim ou Oi?
Eu mudei os mercados, hein? Caraca, você misturou agora, né? Eu Misturei. tô levando tinta nas duas. Não, mas exatamente, talvez... Acho que Oi, né? Porque aqui eu perdi boa parte agora na FTX, então Oi pelo menos tá guardadinha lá, tem É, uma chance de recuperação. mas talvez se você comprar um pouquinho de Kim, quem sabe, né? Ela paga todas as ações também. Não, Boa. mas aí, falando agora, sem brincadeira, você já tinha comentado comigo essa parte de fundos aí, né? Mas tua visão, assim, no geral, sobre fundos imobiliários e ações com dividendos. Você que já estudou o método Barsi, que eu sei. Sim, gostei bastante do método Barsi, acho que é legal para quem tá querendo conhecer também bastante, começando ali, né, no mundo de ações e tudo mais. Mas eu, nesse momento, prefiro, entre um ou outro, né? Você tá colocando uma espada aí no meu Mas se pescoço, mas prefiro ações que pagam bons dividendos. Os fundos imobiliários, nesse momento de juros mais altos, eles acabam sofrendo um pouco mais, né? E tem muito fundo imobiliário também agora, de papéis, enfim, de CRI e tudo mais. Se a gente tiver algum problema de crédito, pode ser que a água baixa a gente vê quem tá de calção e quem não tá, né? Então, quando a água, a gente vê quem nada pelado. é isso aí. Então, eu também ficaria um pouco receoso, porque o pessoal olha só para dividend yield, né, nesses casos. A A maioria sim. dividend yield de 15, 16, 20, cara, mas o que tá dando esse resultado? Tem que abrir o fundo, entra lá na carteira, ver qual é o percentual dele no IFIX, se ele é relevante ou se não é, se tem liquidez. Porque tem uma porrada de fundo imobiliário que não tem liquidez, cara. Você quer sair do negócio, você não consegue sair. Você não consegue vender, é surreal. Então eu escolheria as ações com bons dividendos aí. Coloca uma Taezinha no bolso, uma Itaúsa, Setores Transmissões perenes, Paulista, BB assim. Seguridade, enfim. Ações com bons pagamentos de dividendos, acho que fazem mais sentido. Certo. E falando de renda fixa, aí duas opções para falar bem simples. Tesouro Selic, que é muito fácil, Sim. e o famoso CDBzão do banco. Pensando em liquidez diárias, né? Liquidez assim para o cara poder colocar. Pô, meu pai fala, André, você conhece? Ó, eu quero colocar o dinheiro aqui, o que eu coloco? Eu quero colocar agora. Quero colocar agora, eu quero, né, deixar ali. Hoje, dentro desse aí, você ainda enxerga que o Tesouro Selic temos uma oportunidade Cara, ainda? acho que para a parte de inflação que eu comentei, né, nas NTNBs, Uhum, sim. sim. Então, só não pega uma NTNB muito longa, né? Você vai ver lá que tem NTNB até 2060, 2055. Enfim, não pega, não recomendo esses vértices, Dois, né? três Como a gente anos no chama, máximo, assim. esses vencimentos mais longos, para quem não tem perfil, para quem não aguenta a volatilidade. Porque na renda fixa tem marcação a mercado, você vai ver o seu investimento dar negativo se você quiser sair antes do vencimento. Então toma cuidado com isso, isso é um ponto importante. Então pega um vencimento mais curto para quem está começando, para quem quer diversificar de maneira moderada, um vencimento para daqui 3 anos, daqui 4 anos, na NTNB acho que faz sentido. E na parte que você comentou do CDB, quem aguenta ficar numa carência de 90 dias ali, 3 meses apenas, buscar uma LCA, uma LCI de um banco com boa reputação, com índice de Basileia legal, enfim, com acesso bacana, que você tem, dependendo do valor que você for investir, tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, e você tem a isenção do imposto de renda. O CDB você vai ser tributado ali depois, quando você for resgatar, né, ou quando vencer esse investimento, e na LCA, na LCI você fica isento de imposto de renda. Então, negociando uma taxa boa ali, você consegue mais do que num CDB. Legal. E já vou parar aqui. Não, é só para, eu acho que uma recomendação final, a gente falou aí, acho que deu uma geral. Eu voltei até um pouquinho, né? Porque eu acho que é legal fazer esse bate-bola, porque isso é uma coisa que muita gente pergunta, que o pessoal não tem essa noção de uma renda fixa, né? Então, explicar que tem vários segmentos dentro de uma renda fixa, e depois a gente daí ações, fundo imobiliário, e depois a gente vem para o mercado talvez mais volátil, mais não, talvez, né, com certeza que é cripto. Mas hoje, pegando aí seu histórico para a gente seguir nessa reta aí, quais foram os principais aprendizados aí que você tirou de coisas boas e ruins e o que você pretende fazer, como você espera se posicionar aí agora, pensando num novo ciclo de mercado, não só econômico. Eu acho que econômico vai demorar. Eu acho que esse ano a gente pode começar a ver um começo de um ciclo de mercado, porque sempre antecipa algo que está por vir, né? Acho que é um momento de mais renda fixa. Não é trivial você abrir mão de 13,75, podendo até aumentar a Selic,
se a gente começar a perder a mão aí do controle da inflação, né? Então, acho que é um trade-off muito alto. Então, é difícil se abrir mão de uma Selic tão alta assim. Então, acho que é o momento da renda fixa pós-fixada. E como você disse, né? Não tem só essa parte de percentual do CDI. Você também pode alocar em títulos atrelados à inflação, em ativos pré-fixados, um percentual menor, porque tem um certo risco dessa Selic subir ou ficar mais alto por mais tempo, e aí você não protege direito os seus recursos. Acho que esse é um ponto que é onde a gente está olhando mais nesse momento. A renda fixa está bem promissora. Crédito privado, olhar com cuidado. Liquidez é para ser feita em CDB, em LCA, LCI, não é em fundo DI, não é em fundo de crédito privado. Cuidado com isso também para quem quer fazer reserva de emergência ou quer deixar a liquidez. E acho que os multimercados tendem a ganhar ainda mais espaço. Foi a classe vencedora no ano passado, em 2022. Bateu o CDI ali na média, o IHFA, né, o índice de hedge fund da Bimas, bateu o CDI. Então, eu acho que essa diversificação global também ganha espaço. Então, eu colocaria esses 3 oportunidades para esse ano de 2023. Juros altos no mundo inteiro, né? Todo mundo aumentando juros para conter a inflação, tanto nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil não foi diferente. Então, aproveitar a renda fixa, multimercados para quem aceita um pouco mais de risco, e a parte de diversificação internacional, que aí entra também, pode entrar o cripto, pensando até no ações, dólar, a gente etc, vai ver. ações. Talvez o mercado de ações ainda com empresas que devem ainda sofrer no seu balanço, né? Perda de venda, algumas coisas que vão sair ao longo do ano. Então a gente pode ter ainda empresas se descontando, né? Apesar de caiu, mas as empresas ainda vão cair mais. Os resultados não serão bons. Sim. A gente imagina que esse ano vai ser complicado e que talvez as empresas, talvez 2024 para 2025, elas realmente vão se recuperar para a gente ver um novo ciclo. Então desacelera a economia. Aí nós temos demissões, temos menos consumo, taxa de juros alta, aí começa a reduzir na força do ódio, e aí a gente começa a ver um novo ciclo se formando, as empresas contratando de novo e as empresas chamando, e aí vai o ciclo econômico, de fato, Exato. né? Não é fácil, mas você imagina também um ano difícil pela frente ainda, né? Talvez de 24 para 25, a tua perspectiva, talvez por estudos, tudo que você acompanha? A gente recebeu uma pesquisa recente que foi feita lá fora, né? O Bank of America entrevistou 700 gestores globais e eles estavam pegando qual percentual desses gestores que estavam acreditando em recessão. Quando foi feita no meio de 22, 80% estava acreditando numa recessão global. Agora, em dezembro de 22, esse número já começou a cair, já está beliscando ali os seus 60%. Então, já não é um consenso que teremos uma recessão. Nós tivemos algumas promessas aí agora no Fórum Econômico Mundial também, de que muita gente colocando na reta que vai defender que não vai ter recessão. Que o país vai a própria Alemanha falando. Sim, que vai dar conta. Sim. Então, assim, a gente tem que pisar em ovos, cautela e disciplina, como a gente comentou, né? Então, acho que esse é um ponto importante para 2023, 2024. E aproveitar a festa da renda fixa. Vamos aproveitar o mundo de DeFi, vamos aproveitar o mundo da renda passiva, vamos aproveitar o que tem oportunidade para ganhar dinheiro, para investir em conhecimento, investir no autoconhecimento. Muito importante. O que tira o seu sono, o que te preocupa, e respeitar o teu perfil. Se você respeitar o teu perfil de investidor, se você tiver métricas bem definidas de onde você quer chegar, em que momento que você vai realizar o lucro ou o prejuízo, você não vai cair cabelo, não vai ficar desesperado, aí não vou poder colocar tirar seu sono, a culpa na cripto, não. Não vai poder colocar a culpa em cripto. Complicou, pessoal. Mas isso aí, Glauco, de qualquer forma, eu quero agradecer, quero deixar as considerações finais aí para você. Mas agradecer o bate-papo, acho que foi bem legal a gente contar desde a sua trajetória, falar mais do mercado financeiro, porque por mais que eu falo muito de cripto e a gente acabou falando aqui, né, e você foi a pessoa que acabou direto ou indiretamente me colocando aí nesse mercado. Eu já talvez entraria para outras pessoas, sim, mas foi por ali que a gente foi trilhando o caminho, com as histórias boas e ruins, e esperamos dar mais risadas futuramente, com mais dinheiro no bolso, na próxima, né? Isso aí, obrigado. Mas obrigado pela presença. Eu acho que é legal mostrar esse lado de family office, de empresas administrando bilhões ali por trás, e como que é o perfil, né? Um mercado muito diferente, até para quem
às vezes vive do mercado financeiro, não tem essa realidade. Pô, como que é isso daqui? É muito diferente o mundo, né? Sim, é bem diferente. Tem que ter muito mais paciência, muito mais calma, muito mais cautela no que você for recomendar para os seus investidores e manter aquela persistência, né, nos estudos, manter sempre uma atualização, estar próximo dos investidores, entender um pouco mais também deles e da vida deles, o que eles entendem, o que eles esperam e o que eles buscam como objetivo para a família deles, para as empresas em que eles fazem gestão dos recursos também, que eles cuidam ali de várias famílias e de várias pessoas ao redor. Então, acho que em linhas gerais, é um pouco dessa disciplina dos estudos e de conhecer e respeitar bem o perfil de cada um. Isso aí, show de bola. E deixa aí seus contatos também, para quem quiser te procurar, Valeu. os principais aí, principalmente. Meu Instagram é glauco_pb, podem me seguir lá, sou médio ativo, não sou tão ativo assim. O LinkedIn é Glauco Palermo, também tô aberto lá para conhecer, fazer novas conexões, trocar ideias, tirar dúvidas. O mercado financeiro é feito de uma sopa de letrinhas, tem uma série de dificuldades, é meio que uma barreira de entrada ali para muita gente. É um ponto. É um ponto relevante, estou aberto, estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, por favor, fique à vontade, pode me mandar uma mensagem e a gente vai trocando ideia. Fechado, obrigado. Valeu, e também vou deixar aí você. para quem já aproveitar, pessoal que está assistindo aí no YouTube, já dá aquele like, Spotify, onde você estiver, já deixa aquele likezinho aí para fortalecer o canal, o podcast. A gente volta na próxima semana e já aproveita para seguir lá André Aro no Instagram, no YouTube também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Voltamos em breve. Tamo junto. Grande abraço. Parabéns, Valeu, sucesso. valeu, querido.